Brittany has become more outspoken, and she says her mind more than she's not so shy anymore. She doesn't like fast things. Brittany tornou-se mais franca e diz mais o que pensa, uma vez que já não é tão tímida. Ela não gosta de coisas rápidas. Ela prefere ir mais devagar e ter calma. É simpática, doce, atenciosa, amorosa e uma boa irmã. Desde um susto de saúde inimaginável que mudou tudo até a jornada da vida como indivíduos pela primeira vez. Estes são os desafios extraordinários enfrentados por Abby e Brittany. Abby e Brittany Hensel, as famosas gêmeas siamesas cujo vínculo cativou o mundo durante décadas, acabaram de atingir o seu marco de vida mais chocante até a data. Pela primeira vez, estão separados, não por opção, mas pelas circunstâncias. Uma súbita crise de saúde forçou esta dupla inseparável a separar-se de uma forma que ninguém, nem mesmo eles, poderia ter previsto. Esta não é uma história típica de superação de desafios. É uma mudança profunda na vida de duas pessoas que sempre se definiram pela sua união. Vamos analisar profundamente como chegaram aqui e o que isso pode significar para o seu futuro. Vida em perfeita coordenação. Abby e Brittany nasceram em 1990 como gêmeas parapagos dicefálicas, o que significa que partilham um corpo, mas têm duas cabeças. Cada um controla metade do seu corpo. Abby quer a direita, Brittany a esquerda. Toda da sua existência foi baseada no trabalho em equipa. Imagine precisar de sincronização absoluta para as tarefas mais simples, como lavar os dentes, conduzir um carro e até bater palmas. Juntos, transformaram o que a maioria de nós veria como um desafio intransponível numa forma de arte cotidiana. Normalmente negociamos um com o outro. Tipo, se fizeres isto, eu dou-te aquilo. Ou então revezamo-nos. Nós revezamo-nos muito, mas a Zabidamala não se resume apenas a truques únicos de coordenação. Tem sido também uma questão de vigilância médica constante. Partilham alguns órgãos, como o fígado, enquanto outros, como o coração e o estômago, estão separados. Esta anatomia delicada sempre apresentou riscos, mas até agora, conseguiram viver uma vida relativamente saudável. Escolhas e limites na infância. Quando Abby e Brittany nasceram, os seus pais enfrentaram uma decisão dolorosa. Experimente uma cirurgia de alto risco para os separar ou deixe-os viver como eram. Os riscos eram inimaginavelmente elevados. A separação significaria quase certamente a perda de um gêmeo. Assim, os seus pais escolheram abraçar a união, desde o primeiro dia que as suas vidas foram repletas de ajustes. Aprenderam a gatinhar, a andar e até a praticar desportos como o voleibol e o softball, tudo com metade do corpo cada um. Estes marcos não foram apenas conquistas, eram símbolos de resiliência. Mas a sua jornada não foi isenta de desafios. A privacidade sempre foi uma luta, com os olhos do mundo virados para eles. As questões sobre as suas vidas pessoais, relacionamentos, carreiras futuras e até se poderiam ter filhos eram constantes. Ainda assim, Abby e Brittany lidaram com este escrutínio com elegância, mantendo seus momentos mais pessoais em segredo. Sabe, levantaram a cabeça a horas. Mexeram-se, sorriram, comeram. Sabe, estava tudo a funcionar. A primeira grande crise de saúde. Nos últimos anos, a bomba relógio da anatomia partilhada começou a apresentar fissuras. Os órgãos partilhados, antes funcionais, começaram a causar complicações. Os detalhes da atual crise sanitária permanecem privados, mas o seu impacto é inegável. Pela primeira vez, Abby e Brittany são obrigadas a enfrentar a vida separadas, física, emocional e praticamente. Imagine passar todos os momentos com alguém e, de repente, separarem-se. O ajustamento não é apenas físico, é profundamente emocional. Esta separação trouxe novos desafios. Agora, os dois gêmeos têm de navegar no seu corpo partilhado de formas que antes não eram necessárias. As equipas médicas estão a trabalhar incansavelmente para gerir os seus cuidados, mas a situação sublinha o quão frágil é a sua existência. Navegando pela individualidade numa vida partilhada, apesar do corpo partilhado, Abby e Brittany sempre foram indivíduos distintos. Abby é séria e metódica, enquanto Brittany é descontraída e espontânea. Esta dinâmica tornou o seu relacionamento fascinante e complexo. Sempre se esforçaram para expressar a sua individualidade, desde o estilo das roupas. Abby prefere looks simples, enquanto Brittany adora roupas brilhantes e femininas. Em relação às suas escolhas profissionais, ambos se formaram em ensino e agora trabalham como educadores, trazendo uma perspectiva única para a sala de aula.
Os alunos adoram-nos e é fácil perceber por quê. Os gêmeos são exemplos vivos de resiliência e de trabalho em equipa, ensinando lições que vão muito além dos manuais. Mas o estresse do ensino, aliado aos seus problemas de saúde, sempre foi um delicado ato de equilíbrio. Como redefine a sua vida quando a própria coisa que sempre o definiu, o seu vínculo, é subitamente destruída? Uma crise de saúde com consequências inimagináveis. A sua anatomia partilhada foi sempre um delicado ato de equilíbrio. O passo não foi fácil, mas conseguiram. Alguns órgãos, como os seus sistemas circulatórios, estão interligados de formas que qualquer problema num dos gêmeos pode afetar o outro. O atual susto com a saúde é um lembrete claro desta realidade. Embora os detalhes permaneçam confidenciais, é evidente que esta não é uma questão menor. O atendimento médico dos gêmeos envolve agora uma rede complexa de especialistas que trabalham para gerir a sua condição única. Imagine tentar resolver um problema em que cada peça afeta duas pessoas em simultâneo. É com isso que os médicos estão a lidar. Um complexo equilíbrio entre a vida e a morte. Mas não são apenas os desafios físicos. Emocionalmente, Abby e Brittany estão a lutar com o que significa estar separadas pela primeira vez. Depois de uma vida inteira de união, até uma separação temporária parece uma reviravolta na sua própria identidade. O custo da privacidade aos olhos do público. Desde o momento em que nasceram, Abby e Brittany vivem sob um microscópio. A sua história única fascinou o mundo, mas também teve um custo. Keiramaka, seja aprender a conduzir ou escolher uma carreira, foi recebido com escrutínio público. Os gêmeos passaram a vida a equilibrar o seu desejo de privacidade com a curiosidade infinita do público. Agora, com esta crise de saúde, os holofotes intensificaram-se. As questões sobre a sua condição, o seu futuro e até mesmo os seus cuidados médicos estão a surgir. Mas Abby e Brittany sempre lutaram para manter o controle sobre a sua narrativa. Criaram limites para proteger as suas vidas pessoais, respondendo a perguntas invasivas com elegância, mas mantendo os detalhes mais íntimos para si. Este momento não é diferente. Apesar da curiosidade do público, optaram por se concentrar na sua saúde e bem-estar. Viver como indivíduos pela primeira vez para Abby e Brittany. A separação não é apenas física, é também emocional e prática. Eles queriam fazer o exame de condução no dia em que fizessem 16 anos. Mesmo eu tendo dito, sabes, que se falhasses, ias querer fazer isso no teu aniversário. As suas vidas sempre foram uma experiência partilhada, desde marcos da infância até responsabilidades adultas. Agora, pela primeira vez, estão a ser obrigados a viver separados. Como é a independência para duas pessoas que partilham um corpo? É uma pergunta sem respostas fáceis. Este momento trouxe à tona a individualidade deles. Embora sempre tenham tido personalidades distintas, a separação física realçou o quão diferentes podem ser as suas experiências. Abby, a gêmea mais séria e metódica, dedicou-se à estrutura e ao planeamento. Brittany, a descontraída e espontânea, está a encontrar formas de se adaptar à incerteza. Os seus pais, que tomaram a decisão crucial de não os separar quando eram bebês, sempre incentivaram a sua individualidade. Este apoio tornou-se ainda mais crítico à medida que os gêmeos enfrentam este novo desafio. O custo emocional da união constante. Estar unido não traz apenas desafios físicos, mas também complexidades emocionais. Imagine nunca ter um momento verdadeiramente só para si, mesmo quando mais precisa. Para Abby e Brittany, esta tem sido uma realidade ao longo da vida. Aprenderam a comunicar, a chegar a um acordo e a coexistir de formas que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Mas, à medida que envelhecem, a tensão da união constante aumenta. Esta crise de saúde amplificou estas emoções. A separação, embora necessária, criou um misto de alívio e saudade. Pela primeira vez, tem um vislumbre de como seria a vida separados, mas também levanta questões difíceis. Poderão realmente viver vidas separadas? Isso sim, o que significaria para o seu vínculo? As realidades do envelhecimento num corpo partilhado, à medida que Abby e Brittany envelhecem. A sua anatomia partilhada apresenta novos desafios. O desgaste do corpo. Já a complexa está a tornar-se mais difícil de controlar, porque a Abby sente muito bem o que está ao lado do corpo, e a Brittany sente o que está ao lado do corpo. Estar de pé durante longas horas como professores, coordenar movimentos físicos e cuidar da saúde sempre exigiu um esforço incrível. Agora, estas tarefas são ainda mais assustadoras. O seu atendimento de saúde tornou-se mais complexo, envolvendo equipas de especialistas e tratamentos personalizados.
É um lembrete de que a sua situação é única, não só clinicamente, mas emocional e socialmente. A questão iminente da esperança de vida também pesa muito. Embora tenham desafiado as probabilidades vivendo tanto, o seu futuro permanece incerto. É uma realidade que enfrentam com a mesma resiliência e determinação que definiu as suas vidas. O que reserva o futuro para Abby e Brittany enquanto navegam pelo território inexplorado da separação e do envelhecimento? Carreira como educadoras, Abby e Brittany frequentaram licenciaturas na Universidade Bethel e ingressaram numa profissão que exige imensa paciência e energia. Ensinar é um desafio para qualquer pessoa, mas para estas gêmeas exige ainda mais coordenação e esforço. O seu papel como professores não é apenas transmitir conhecimento, mas também inspirar resiliência e aceitação. Imagine entrar numa sala de aula e encontrar duas cabeças a ensinar-lhe matemática. Para os seus alunos, Abby e Brittany são mais do que simples educadoras. São modelos para superar desafios. No entanto, o seu problema de saúde acrescentou outra camada de complexidade às suas carreiras. Estar de pé e movimentar-se durante todo o dia é desgastante. E a sua condição atual pode afetar a sua capacidade de continuar a ensinar. Até o lado burocrático do seu trabalho apresenta desafios. Apesar das suas qualificações distintas, enfrentaram obstáculos para serem reconhecidos como dois indivíduos distintos em termos de remuneração e avaliação profissional. É um lembrete claro de como as estruturas sociais muitas vezes não conseguem acomodar situações únicas. Navegando pelos relacionamentos para Abby e Brittany. Os relacionamentos, tanto platônicos como românticos, sempre foram complexos. Embora tenham construído amizades fortes, os relacionamentos apresentaram desafios únicos. Há alguns anos, o casamento de Abby com Josh Bowling trouxe estas dinâmicas à tona. Como funciona o casamento quando o seu cônjuge está fisicamente ligado a outra pessoa? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas Abby e Brittany mantiveram a privacidade em relação a assuntos tão profundamente pessoais. Agora, com a crise de saúde, as questões sobre os relacionamentos ganham um novo significado. Como é que essa separação afeta o vínculo deles? E como é que continuam os relacionamentos como indivíduos enquanto permanecem fisicamente ligados? O desgaste mental e emocional de estar unido é algo que poucas pessoas conseguem realmente compreender. Abby e Brittany passaram a vida inteira a partilhar cada momento. Desde marcas a rotinas mundanas, este susto com a saúde obrigou-os a enfrentar novas emoções. Pela primeira vez, estão a experimentar um grau de independência, mas é uma independência que nasce da necessidade e não da escolha. A tensão da união constante, combinada com a incerteza sobre a sua saúde, ampliou a necessidade de apoio à saúde mental. Encontrar momentos de equilíbrio emocional e clareza é essencial, especialmente enquanto atravessamos este período desafiante. A sua força não está apenas na resiliência física, mas na capacidade de adaptação emocional. Encontraram sempre formas de manter o vínculo respeitando a individualidade, um equilíbrio delicado que se tornou ainda mais crítico agora. O maior desafio para eles quando vão às compras são as camisas. As calças nunca foram um problema. A realidade do interesse público. Enquanto figuras públicas, Abby e Brittany sempre foram alvo de fascínio. As suas vidas foram documentadas em programas de televisão, entrevistas e agora nas redes sociais. Embora tenham aproveitado as oportunidades para partilhar as suas histórias, também lutaram para manter a sua privacidade. Este equilíbrio tornou-se cada vez mais difícil durante a atual crise sanitária. A curiosidade do público roça muitas vezes o invasivo, com perguntas que seriam impensáveis para qualquer outra pessoa. No entanto, Abby e Brittany lidaram com esta atenção com uma elegância notável. Estabeleceram limites, escolhendo partilhar apenas aquilo com que se sentem confortáveis. A sua capacidade de navegar sob os holofotes sem perder o sentido de identidade é uma prova da sua força e resiliência. O futuro incerto, mas resiliente. O caminho que se avizinha para Abby e Brittany não é nada claro. A anatomia partilhada, já complexa, foi ainda mais prejudicada pelos problemas de saúde. Os cuidados médicos continuarão a ser uma parte essencial das suas vidas, envolvendo equipas de especialistas que devem ter em conta a interação única dos seus corpos. É um lembrete constante de quão extraordinária é a situação deles. No entanto, apesar das incertezas, Abby e Brittany continuam otimistas. A sua capacidade de se adaptar, superar e prosperar perante desafios inimagináveis é o que os define.
Como irão Abby e Brittany redefinir o seu futuro enquanto enfrentam os desafios da separação, da saúde e da individualidade? Poderão continuar a inspirar o mundo com a sua resiliência e ligação? Uma lição de trabalho em equipa. Se há uma coisa que Abby e Brittany exemplificam, é o trabalho em equipa. A vida deles, literalmente, depende disso, desde as mais pequenas tarefas, como lavar os dentes, até atividades complexas como conduzir um carro. A sua capacidade de comunicação e coordenação é incomparável. Sir, gostamos de conduzir quando baixamos todos os vidros. Aumentamos os graves e os agudos muito alto para que o carro balance e se consiga ouvir os graves muito bem quando se está a ouvir rap. Este trabalho em equipa tem sido um aspecto definidor das suas vidas, moldando tudo, desde as suas carreiras até os seus relacionamentos. É uma lição de confiança e compromisso que a maioria das pessoas só poderia sonhar em dominar. A crise de saúde que levou à separação veio realçar ainda mais a importância do seu vínculo. Mesmo separados, a sua ligação continua a ser uma fonte vital de força, lembrando-nos que o verdadeiro trabalho em equipa transcende a proximidade física. A importância da individualidade. Abby e Brittany sempre foram indivíduos distintos, apesar de partilharem um corpo. Abby, com a sua abordagem séria e metódica, equilibra a personalidade mais espontânea e descontraída de Brittany. A sua individualidade transparece nas suas escolhas, desde os seus estilos contrastantes de roupa até as suas diferentes perspectivas de vida. É um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais interligadas, a individualidade importa. Esta separação proporcionou uma oportunidade para que as suas personalidades individuais assumissem o centro do palco. Embora sempre tenham aceitado as suas diferenças, a distância realçou o quão únicos são enquanto indivíduos. Lidar com as complexidades da assistência médica. Os desafios de assistência médica, enfrentados por Abby e Brittany, são diferentes de tudo o que a maioria das pessoas irá enfrentar. O corpo partilhado exige um nível de coordenação médica para o qual poucos médicos estão preparados. Com esta recente crise de saúde, a complexidade dos seus cuidados atingiu novos patamares. Especialistas de diversas disciplinas devem colaborar para garantir o bem-estar de ambos os gêmeos, sabendo que qualquer decisão afeta ambas as vidas. O esforço necessário para manter a sua saúde é imenso, mas é também uma prova da dedicação da equipa médica e da resiliência dos gêmeos. Superar desafios emocionais. Muito bem. Agora endireite-o. Agora é bem diferente. Com toda a força que puder. Continue. Está a ir muito bem. Ótimo trabalho. Excelente. Ainda melhor que da última vez. Viver num corpo partilhado traz desafios emocionais difíceis de quantificar. Para Abby e Brittany, estes desafios têm sido uma presença constante, moldando as suas experiências e a sua relação umas com as outras. A separação provocada pelo susto com a saúde acrescentou uma nova camada de complexidade. É uma montanha-russa emocional, repleta de momentos de saudade, alívio e incerteza. Apesar destes desafios, os gêmeos encontraram formas de se adaptar. A capacidade de se apoiarem emocionalmente, mesmo quando fisicamente separados, diz muito sobre a profundidade do vínculo que existe entre eles. Percepção pública e privacidade. Estar sob os olhos do público tem sido uma bênção e um fardo para Abby e Brittany. Embora sua história tenha inspirado milhões, também os sujeitou a um escrutínio invasivo. Os gêmeos sempre lutaram para manter um sentido de normalidade, estabelecendo limites em relação ao que partilham com o mundo. A atual crise de saúde testou estes limites à medida que a curiosidade pública cresce. A sua capacidade de lidar com essa atenção e, ao mesmo tempo, permanecerem fiéis a si próprios é um poderoso lembrete da importância do autorrespeito e da privacidade, mesmo perante o fascínio público. A ciência por detrás da sua anatomia. A condição de Abby e Brittany, Parapago-Dicefalico, é uma das formas mais raras de gêmeos unidos. Estatisticamente, apenas 1 em cada 200.000 nados vivos resulta em gêmeos siameses, e uma percentagem ainda mais baixa são Parapagos dicephalic. O que torna o seu caso extraordinário não é apenas a sua sobrevivência, mas a forma como se adaptaram para viver uma vida plena. Cada gêmea controla o seu respectivo lado do corpo. Abby o direito, Brittany o esquerdo, mas partilham sistemas críticos, como o circulatório e o nervoso. As suas funções cerebrais são independentes, o que significa que cada gêmea tem os seus próprios pensamentos, preferências e emoções. Mas a sua coordenação demonstra um nível incomparável de trabalho em equipa e adaptabilidade.
Os profissionais médicos maravilham-se com a forma como seus cérebros trabalham em harmonia para controlar as funções corporais partilhadas. Só porque são rapruas e estão a falar, e tem tanta coisa a acontecer. Amigas, escola, coisas do dia a dia para elas. Um fenômeno que ainda não é totalmente compreendido pela ciência. A sua anatomia serve como um profundo lembrete da complexidade e adaptabilidade do corpo humano. O papel do apoio familiar. Por detrás das vidas extraordinárias de Abby e Brittany está uma família que sempre as apoiou. Desde o momento em que nasceram, os seus pais tomaram a difícil decisão de priorizar a união em vez da separação. Sabendo dos riscos envolvidos, a sua criação foi a mais normal possível, dadas as circunstâncias. Os pais incentivaram-nos a perseguir os seus interesses, a participar em desportos e a desenvolver as suas personalidades únicas. Este ambiente de apoio lançou as bases para a sua resiliência. Os irmãos também desempenharam um papel fundamental, tratando Abby e Brittany como indivíduos, ao mesmo tempo que abraçavam os aspectos partilhados das suas vidas. Este equilíbrio de individualidade e unidade dentro da família tem sido a base da sua capacidade de enfrentar os desafios da vida, navegando pela tecnologia e independência à medida que a tecnologia evolui. Também evoluem as oportunidades para Abby e Brittany navegarem nas suas vidas partilhadas. Os avanços em ferramentas adaptativas e equipamentos médicos ajudaram-nos a manter a sua independência enquanto geriam os seus desafios únicos. Desde veículos especialmente concebidos que acomodam a sua coordenação até tecnologias médicas que monitorizam a sua saúde, estas inovações tornaram-se parte integrante do seu dia a dia. Olhando para o futuro, as tecnologias emergentes podem desempenhar um papel crucial nos cuidados de saúde e no bem-estar geral. Por exemplo, os sistemas de monitorização médica baseados em IA podem fornecer informações em tempo real sobre a sua anatomia partilhada, ajudando os médicos a lidar com potenciais problemas antes que estes surjam. Impacto cultural e representação. Abby e Brittany tornaram-se ícones culturais, não só pela sua condição única, mas pela sua coragem e positividade. A sua história foi apresentada em documentários, entrevistas e redes sociais, gerando conversas importantes sobre aceitação, individualidade e inclusão. Num mundo que muitas vezes enfatiza a conformidade, a sua história desafia as normas sociais e inspira uma compreensão mais profunda do que significa ser diferente. Mostraram que as diferenças não são apenas algo a ser aceite, mas algo a ser celebrado. A sua visibilidade abriu também caminho a uma representação mais ampla de pessoas com condições únicas nos média e na vida pública, promovendo uma cultura de empatia e compreensão. O legado inspirador. A viagem de Abby e Brittany é mais do que uma simples história de superação de desafios. É uma prova do poder do espírito humano. A sua resiliência, adaptabilidade e vínculo inabalável inspiraram milhões de pessoas em todo o mundo. A sua capacidade de prosperar perante a adversidade é uma lição de coragem e determinação. É um lembrete de que mesmo os desafios mais complexos podem ser superados com força e apoio. Como educadores, transmitiram estas lições aos seus alunos, mostrando à geração seguinte o que significa aceitar as diferenças e superar os obstáculos. Questões sobre o futuro. O futuro de Abby e Brittany continua incerto, mas esta incerteza não é novidade para elas. Passaram a vida a trilhar um caminho que poucos conseguem imaginar, e fizeram-no com graça e determinação. Os desafios de saúde que enfrentam são assustadores, mas o seu historial de resiliência sugere que continuarão a perseverar. O seu vínculo, construído ao longo de uma vida inteira de experiências partilhadas, continua a ser a sua maior força. O que reserva o futuro para Abby e Brittany? Só o tempo o dirá. Mas uma coisa é certa: enfrentarão o que vier a seguir com a mesma coragem e determinação que definiram as suas vidas até agora. O poder do seu vínculo. Apesar de todos os desafios, a relação de Abby e Brittany tem sido a sua base. Não são apenas irmãs, mas companheiras de equipa para toda a vida numa jornada que exige um vínculo inquebrável. Enquanto a maioria das pessoas cresce aprendendo a viver de forma independente, Abby e Brittany tiveram de navegar pela vida com a presença e a contribuição constantes de outra pessoa, equilibrando as suas necessidades partilhadas com os seus desejos individuais. A recente crise de saúde e a separação podem ter testado a sua ligação, mas também destacaram a profundidade da sua ligação. Mesmo separados, mantêm-se emocionalmente ligados,
extraindo força um do outro de formas que continuam a inspirar. Uma história de esperança e resiliência. A história de Abby e Brittany é de circunstâncias extraordinárias e de uma força extraordinária. É uma história que nos recorda o poder da conexão, a importância da individualidade e a resiliência do espírito humano. A sua viagem foi repleta de desafios, mas também de triunfos. Desde os marcos da infância até a atual batalha com os problemas de saúde. Mostraram ao mundo o que significa superar as adversidades. Enquanto navegam neste último capítulo das suas vidas, continuam a inspirar. A sua história é um farol de esperança. Um lembrete de que, mesmo perante os desafios mais inimagináveis, temos o poder de nos adaptar, perseverar e prosperar. Abby e Brittany acabaram de se separar pela primeira vez, mas a sua história está longe de terminar. Mostraram-nos que a resiliência não se trata apenas de sobreviver, mas de prosperar, mesmo nas circunstâncias mais extraordinárias. A sua viagem continua a ensinar-nos lições sobre a vida, o amor e a força inquebrável do espírito humano. E enquanto enfrentam o que vier a seguir, uma coisa torna-se clara. Abby e Brittany Hansel são uma prova do poder da união, da individualidade e da perseverança.